muito grave. Paulo VI disse: vou ver, vou refletir, vou rezar, vou consultar. Mas posteriormente parece que ele mudou de ideia e declarou a Jean Guiton, várias semanas depois: em hipótese alguma podemos conceder a liberdade do missal tradicional. Seria desvalorizar toda a obra do concílio. Entre os conselheiros de Paulo VI estava o cardeal francês Gabriel Garon, que fez parte da comissão que recebeu Dom Lefebvre e que provocou sua condenação. Quer saber de uma coisa? Quando Dom Lefebvre tomou sua decisão, eu fiquei evidentemente transtornado. Olhando agora para trás, eu digo: se tivesse que recomeçar em consciência, não faria algo diferente do que fiz. Quando ouvi dizerem que eu era um dos que faziam pressão ao Papa sobre esse assunto, fiquei simplesmente estupefato. Recebi uma missão, cumpri meu dever, remeti meu trabalho, como dizia Mauriac. Feito isso, não me sinto nem um pouco ligado à sequência das coisas. Nós, seminaristas, só queríamos uma coisa: continuar. Um ou outro professor, a gente sabia. Era preciso primeiro obedecer e depois conversar, e em seguida talvez fosse possível continuar mais tarde. Dom Lefebvre conhecia o tipo de gente com quem já tinha falado, com quem já tinha tido contatos em Roma. Ele conhecia esses romanos, ele conhecia a Roma modernista, mas ele preferia a Roma eterna e já tinha escolhido a Roma eterna, de modo que, para ele, a decisão era continuar. Ele viajou várias vezes para a África, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para diferentes países da Europa. Fez conferências em muitos lugares do mundo. Tentou fazer contato com os grupos que combatiam pela mesma causa, pela fé, pelo antigo catecismo, pela Santa Missa, e que também pediam padres. Ele atraía especialmente muitas vocações que eram formadas por ele em seus seminários e às quais em seguida ele conferia a ordenação. E assim, pouco a pouco, nos países para os quais voltavam esses novos padres, ele ia tentando implantar priorados, seminários, centros de retiro e também escolas. Isso tudo significa, no final das contas, restaurar de certa maneira uma pequena cristandade. Dom Lefebvre é diariamente solicitado. Desde 1971, ele é contactado por moças que querem consagrar-se a Deus. Ele cria então as Irmãs da Fraternidade São Pio X para facilitar o trabalho dos padres. É sua própria irmã, Madre Marie Gabrielle, que aceita encarregar-se desta fundação. Ao mesmo tempo, sua outra irmã, Christiane, carmelita, funda novos conventos de espírito tradicional na Bélgica. Ele não tinha um plano pré-estabelecido. Foi à medida das circunstâncias que ele fez o necessário para que a fé fosse mantida e para que ele pudesse transmitir o que tinha recebido. Ele era profundamente prático, tendo sido missionário. Os senhores sabem, ele se adapta ao terreno em função das circunstâncias e das necessidades. As ordens religiosas masculinas também se desenvolvem. Em Mérigny, o padre Le Carreau recebe o apoio de Dom Lefebvre para evangelizar novamente o centro da França. Em Vaucluse, o bispo ordena padres no mosteiro do Barroux. Em Beaujolais, ele apoia o padre Eugène, que mantém a ordem de São Francisco. Em Avrillé, em Anjou, o prelado confere as ordens a jovens dominicanos. Na África, ele tinha percebido que a vida religiosa estava frequentemente à origem da conversão dos pagãos. A maneira de viver das religiosas e dos sacerdotes era muitas vezes um grande fator para a eclosão das conversões. Essas numerosas comunidades tiveram suas próprias fundações pelo mundo inteiro, dos Estados Unidos até a Nova Zelândia. Bem, ele visitou-me em San José, na Califórnia, 3 vezes. A última foi em 1984. Era bem recebido. É claro que quando os padres ou bispos locais descobriam que ele estava vindo, logo punham avisos dizendo que não o fôssemos ver. Mas ele era bem recebido em todos os lugares em que o vi.
com centenas ou mesmo 1.000 a 2.000 pessoas. E hoje haveria muito mais, pois temos muito mais fiéis. Com o tempo, Dom Lefebvre será também solicitado para criar escolas de rapazes. Ao passo que as dominicanas de Brignoles e Fanjeaux vão fundar escolas de meninas. A progressão da obra de Dom Lefebvre continua. Quando faleceu, a fraternidade estava estabelecida em 22 países, contando com 239 padres e 5 seminários. Conto uma anedota. Uma vez, no carro, eu lhe disse: "Mas, monsenhor, há uma coisa que não entendo. Todos os grandes fundadores de ordens tiveram um comércio com o céu. O senhor não vai me dizer que também não tem lá seus truques?" Ele me deu um murro no banco de trás do carro e me disse: "Quer parar de dizer bobagens?" Ele não disse que não tinha, mas porque simplesmente não havia outro jeito. Nos anos 80, as relações com as autoridades pioram. De seu lado, Roma pensa em ver a Fraternidade São Pio X desaparecer junto com seu fundador, cuja idade avançada e a saúde precária deixam entrever um falecimento próximo. Dom Lefebvre falou-me pessoalmente sobre a ideia de uma sagração episcopal pela primeira vez em 1983. Ele na época estava doente e me disse que talvez fizesse alguma coisa precisamente para garantir que, mesmo depois que nos deixasse, os seminaristas pudessem ser ordenados em nossos seminários. Mas ele era ainda jovem demais. Ele consultou e pediu conselho a diversas pessoas leigas e eclesiásticas, não somente no seio da fraternidade, mas também fora dela. E ele rezava nessa intenção, rezava sem cessar. É realmente a primeira vez na história que vemos representantes de todas as religiões rezando juntos. Em 1986, João Paulo II convida todos os representantes das religiões para rezar à sua volta. Tive a ocasião de ir a Econe. Falei com Dom Lefebvre e lhe disse: "Olhe os projetos dos quais se falam em Roma, que o Papa quer reunir todas as religiões e ir a Assis para que todos rezem juntos." E eu me lembro muito bem. Monsenhor pôs as mãos no rosto dizendo: "É o fim das missões." E realmente com grande pesar, como se alguma coisa lhe tivesse magoado profundamente, porque ele tinha uma alma, eu diria, profundamente missionária. Isso, para Dom Lefebvre, era impensável. Poder colocar assim o erro e a verdade em pé de igualdade, como se disséssemos hoje que os mesmos direitos poderiam ser dados tanto à saúde como à doença. Se a doença tem tanto direito quanto a saúde, tudo está perdido. É declarar o fim dos médicos e da medicina. Acaba tudo. Espetáculo surpreendente. Assis em oração pela paz. Vimos chefes religiosos muçulmanos pregar nas igrejas, na frente dos cristãos, sentados ao lado dos fiéis do Islã. Assis, em 86, foi para ele um drama. Ver o pontífice, vigário de Cristo, sucessor de São Pedro, rebaixado ao nível de qualquer outra religião. Dom Lefebvre ficou muito humilhado. E foi também por ter uma fé formidável em Nosso Senhor, por crer que Cristo é o Filho de Deus, que ele não pôde suportar ver o sucessor de Pedro nessa atitude física, moral e teológica. É neste fato que temos de ver sua razão de proceder. 2 anos mais tarde, a sagração episcopal. Estou persuadido disso. No entanto, de visita a Roma, durante o ano de 1987, Dom Lefebvre encontra várias vezes o cardeal Ratzinger, superior da Congregação para a Doutrina da Fé, exímio teólogo alemão nomeado para resolver as dificuldades com Econ.
Dom Lefebvre era um homem de princípios e ao mesmo tempo sabia muito bem que o único interlocutor que existia era a Cúria Romana e que, portanto, era preciso guardar relações cordiais com os homens da Cúria, porque a solução da crise da Igreja virá de Roma e ele estava certo disso. Era então imprescindível guardar contatos com Roma. O cardeal Ratzinger continua as negociações nos meses seguintes. Dom Lefebvre envia 2 de seus padres a Roma para trabalhar num acordo, enquanto o cardeal Gagnon é enviado pela Santa Sé para inspecionar as diferentes casas da fraternidade. Vimos coisas muito edificantes por todos os lugares que passamos. É longo, mas tentamos visitar tudo e ver as obras que estão sendo realizadas. Vê-se bem que há muito trabalho sendo feito. E qual foi a recepção que lhe fizeram as comunidades? Ou a comunidade? Muito boa. Não se pode pedir uma recepção mais calorosa. Fala-se sempre do grande amor que se tem pelo Papa e pela Santa Igreja, e do desejo que se tem de serem plenamente reconhecidos pela Igreja. Em 5 de maio de 1988, as duas partes se entendem quanto a um protocolo de acordo. Dom Lefebvre está presente em Roma, mas não quer mais perder tempo. Com quase 83 anos, ele descobre que sofre de um câncer. Ele dizia, é de fato extraordinário. Eles nos concedem a missa. É um passo enorme. Nunca poderíamos imaginar uma coisa dessas. Mas, ao mesmo tempo, a gente via que ele estava perplexo. No dia seguinte, cheguei. Dom Lefebvre não tinha vindo ao café da manhã, embora fosse um homem sempre muito pontual. E um confrade me disse, ele disse que tinha que acabar uma carta e que logo viria. E quando chegou, me disse, me dando um tapinha nas costas, Padre, é preciso ir ao Vaticano. O senhor tem de fazer chegar esta carta ao Vaticano. E era justamente a famosa carta na qual ele retirava a sua assinatura. Houve realmente quem dissesse, foi sob pressões que ele retirou a assinatura. Havia grupos de pressão. Ora, eu posso afirmar que entre a assinatura e o dia seguinte, ninguém veio aqui. Não houve nenhum telefonema, nenhuma pressão. Penso ter sido ele próprio que viu que, mesmo havendo concessões, não era suficiente para que a fraternidade pudesse continuar a sua obra de formação sacerdotal. Não havia garantias suficientes para o futuro da fraternidade. E nesses acordos estava previsto, efetivamente, que um bispo seria sagrado. Mas quando Dom Lefebvre pediu que a sagração fosse feita no dia 30 de junho, Roma respondeu, olha, não tivemos ainda tempo para estudar completamente os dossiês. Dê-nos mais tempo para estudarmos o que o Senhor nos mandou. Aí Dom Lefebvre respondeu, fixamos isto então para 15 de agosto? Ah não, é cedo demais. Então no começo de setembro? Ah não, ainda é muito cedo. Bom, então vejamos que tal no Natal? E ainda era cedo demais. Então ele lhes disse, mas digam-me uma coisa, os senhores estão esperando que eu morra? Os senhores concedem o bispo e depois não querem dá-lo? Se é assim, se os senhores não o fazem, farei eu mesmo no dia 29 de junho. E não será somente um bispo, mas 4. A manchete do dia é o que acabou de acontecer em Écône, o primeiro cisma na Igreja Católica desde mais de um século. Dom Lefebvre excomungou a si mesmo, sagrando 4 bispos tradicionalistas. Em 30 de junho de 1988, Dom Lefebvre sagra 4 bispos, com o apoio de Dom Antônio de Castro Maier, seu antigo amigo no concílio. Loin de moi de m'ériger en pape, je ne suis qu'un évêque de l'Église catholique qui continue à transmettre la doctrine. Alors je ne puis pas, en conscience, laisser ces séminaristes orphelins, et je ne puis pas vous laisser, vous non plus, orphelins, en disparaissant sans rien faire pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce serait contraire à mon devoir. Dans quelques années, je ne sais pas, le bon Dieu seul connaît le nombre des années qu'il faudra, pour que le jour où la tradition retrouve ses droits à Rome, nous serons
embrassés par les autorités romaines qui nous remercieront d'avoir maintenu la foi dans les séminaires, dans les familles, dans les cités, dans nos pays, dans nos couvents, dans nos maisons religieuses, pour la plus grande gloire du bon Dieu et pour le salut des âmes. Na noite posterior às sagrações, ele me chamou e disse: Madre, estou numa paz incrível. Tenho certeza de ter feito o que Deus queria. Magnífico, não é? E ele dizia: ainda hoje de manhã eu estava numa tortura me perguntando se realmente eu estava fazendo uma obra da igreja ou uma obra pessoal. E estou certo de que Deus é quem pediu. E a paz que me habita é para mim uma certeza. A comoção é muito viva na igreja. Dentre os 212 padres da Fraternidade São Pio X, 15 demonstram oposição. 2 dias depois, Roma publica um decreto de excomunhão e admoesta os fiéis a não seguirem o prelado de Écon. Alguns adeptos de Dom Lefebvre o seguem em alguns países do Ocidente. É necessário ter uma visão muito universal da Igreja. É preciso encontrar os bispos da África, da América e de outros lugares para perceber até que ponto trata-se de um grupo isolado, uma espécie de seita. É difícil prever as repercussões. O que, em todo caso, eu posso dizer é que vamos nos mostrar acolhedores para todos aqueles que se recusarem, e eles serão muitos a seguir Dom Lefebvre, nesse cisma dramático para a Igreja. Eu, naquela época, não era capaz de julgar. Agora, é difícil para mim achar que ele tenha cometido um erro. Se a Fraternidade São Pio X existe ainda hoje, é porque Dom Lefebvre deu-lhe 4 bispos. O que faz com que ela tenha o peso que tem, o que faz com que ela seja uma interlocutora, considerada pelo Papa como tal, é certamente o fato de possuir os bispos. Na Igreja, ser bispo é de grande importância. De modo que nisso o fundador fez bem, pois no fim das contas ele fez uma fundação durável e garantiu as condições para que a obra dure. Ao final de 88, tive a ocasião de encontrá-lo no mês de dezembro, e ele me disse que esperava que muito mais padres e seminaristas o abandonariam, e por outro lado, que ele se sentia muito reconfortado em ver a maneira com que os jovens bispos eram acolhidos pelos fiéis. Dom Lefebvre foi substituído pelos novos bispos para conferir as ordenações e as confirmações. 2 anos e meio mais tarde, em março de 1991, ele tem de interromper uma das suas viagens pastorais. Sua saúde já não o acompanha e ele tem de ser internado no hospital de Martigny, na Suíça. Quando ele veio em fevereiro a Fanjot, sua última visita, ele tinha me pedido para vir. Creio que fizemos um teatrinho da Anunciação com as crianças. Ele cantou com as crianças a cantiga dos passarinhos. E no final eu lhe disse: Monsenhor, esperamos revê-lo em breve. E ele me disse: Madre, eu cumpri o meu dever. Meu trabalho acabou. As senhoras têm os bispos. Vejam com eles agora. Foi a sua última visita e ele morreu um mês depois. Em 25 de março, às 3 da manhã, ele faleceu. A última vez que eu o vi, fiquei muito emocionado, porque ele era impressionante. Tinha aqueles tubos todos, sabe como é? E ele me disse: padre, dê-me uma bênção. Eu lhe disse: Monsenhor, é o senhor que deve dar-me a sua bênção. Não, dê-me a sua bênção. Dei-lhe a minha bênção e depois pedi a dele. Foi a última vez. A gente despediu-se assim, sem saber que ia ser para sempre. Mas enfim, nós nos despedimos assim. No dia 2 de abril, filmado pelo mundo inteiro, o corpo da criança do norte, do mateiro do Gabão, do arcebispo africano, do delegado apostólico de Pio XII, do fundador da Fraternidade São Pio X, vai-se embora. Seus padres o transportam até sua última morada, no seminário de Écon.
Foi durante a Semana Pascual, na terça-feira de Páscoa. De certo modo, já se anunciava algo como a ressurreição da Igreja, ainda bastante delicada, muito modesta, muito discreta, mas bem real. E eu acho que isso deu muita coragem às pessoas, e penso que elas se diziam, mesmo depois da morte de Dom Lefebvre, a obra vai continuar a se desenvolver, dar sequência ao seu trabalho de renovação do sacerdócio católico e de recristianização de uma sociedade completamente descristianizada. E é bem isso o que o arcebispo sempre quis. Ele queria fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quisesse fazer com ele. Isso é absolutamente certo. Lembro-me um dia ter lhe perguntado, assim que começaram as complicações com Roma: escuta, e depois da sua morte, o que vai acontecer? Vai haver alguém para substituí-lo? O que vai acontecer com a fraternidade? E ele me disse, nada de especial, é muito simples. Se a fraternidade vem de Deus, ela continuará. Se ela não é de Deus, ela vai morrer. Nada mais. Vai ser o que Deus quiser. A mim, isso não me preocupa de maneira nenhuma. E de fato eu estou persuadida de que é isso que ele queria realmente. Que a fraternidade fizesse o que Deus queria dela. E que ele também fizesse a mesma coisa. Testament, c'est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l'écho du testament de notre Seigneur. Novi et aeterni testamenti. C'est le prêtre qui récite ces paroles à la consécration du précieux sang. Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti. L'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son sacrifice. C'est son sang, c'est sa croix. Et ça, c'est le ferment de toute la civilisation chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel. Alors je vous dis, pour la gloire de la très sainte Trinité, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la très sainte Vierge Marie, pour l'amour Je l'ai résumé au cardinal Ratzinger, en quelques mots. Vous voyez, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques, même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, de 1962, si vous nous accordez de continuer les séminaires et la fraternité comme nous le faisons maintenant, nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr.